Fala pessoal, e aí, tudo na paz com vocês? Veja bem, a nossa discussão dessa parte de história do Brasil, especificadamente história do Brasil, ela vai versar sobre ciclos econômicos, tá? E aí nós vamos discutir os dois primeiros grandes ciclos econômicos do Brasil, que é a cana-de-açúcar e a mineração. Só que antes de começarmos com açúcar e com mineração, eu vou precisar falar brevemente sobre pau-brasil, né? Então vamos lá. Então em 1500, os portugueses aqui chegaram e os 30 primeiros anos você vai ter no Brasil, na verdade, um processo muito forte, um processo muito pesado de exploração de pau-brasil. Então, o início da nossa história não tem nem cana-de-açúcar, nem tem mineração. O início da nossa história é puramente exploração de pau-brasil. Lembrando que o pau-brasil, ele não tem mão de obra escrava, não tem trabalhadores escravos e ele também não gera ocupação. Você não tem ocupação territorial com o pau-brasil. Então, passado esses 30 anos iniciais, né, só para registrar, a mão de obra do pau-brasil era chamado de escambo. Escambo vem de câmbio, quer dizer troca, que é aquela famosa história do índio dar o espelho, receber o espelho e entregar o pau-brasil. Então, passado esses 30 anos, a partir de 1530, vai nascer aí agora o desejo, a necessidade de Portugal de ter um ciclo, de ter uma economia duradoura, de ter uma economia que sustentasse a colônia, de ter uma economia que desse base de povoamento para a colônia, no caso aqui eu estou falando de Brasil. Então vamos começar aí pela nossa primeira discussão, que é o ciclo da cana de açúcar. Então vamos lá, vamos começar aí por essa discussão. Veja bem, primeiro ponto importante sobre esse ciclo da cana-de-açúcar. A cana é um produto que no século XVI, no século XVII, ele é um produto muito desejado. Ele é um produto extremamente desejado lá no mercado europeu. Então ele valia muito, né? Tanto que tem alguns autores que chegam a afirmar que a cana-de-açúcar ela era um ciclo denominado de o ouro branco. Pra você ter ideia de quanto esse negócio era valorizado. Então, qual é o lance aí agora? Para você plantar cana-de-açúcar, você tem uma regrinha, né? Eu estou chamando de regra. Você tem uma maneira, você tem um modo operante de plantação de cana-de-açúcar. Então vamos logo começar por isso. O primeiro, você tem que ter um solo propício para a plantação de cana-de-açúcar, que você vai chamar de solo massapê, que você vai chamar de solo roxo. Então, ou você chama de solo massapê, ou você vai chamar de solo roxo, é a mesma coisa. Segundo, você tem que ter clima. Tendo clima, tendo solo, vai dar certo a plantação de cana-de-açúcar. Bem, então esses são os dois primeiros passos. A regrinha ao qual eu fiz referência é essa aqui, ó. É a que você vai chamar de sistema plantation, tá bom? Então, plantação de cana-de-açúcar, ela só acontece em cima do sistema plantation, em cima do sistema plantation. Tanto faz chamar plantation, chamar plantation, tá? Esse sistema plantation ou plantation, ele tem 4 características. Vamos lá, vamos para a primeira. A primeira característica desse sistema, você vai chamar de grande propriedade. Você vai denominar isso aqui de grande propriedade. Então eu quero que você lembre que não existe plantação de cana-de-açúcar para lucro, para ganhar dinheiro, para enriquecer, para arrecadar impostos fora de uma grande propriedade, né? Fora de um latifúndio.
Então, regra 1, sistema plantation, grande propriedade. Regra 2 do sistema plantation é a chamada monocultura. A monocultura quer dizer uma única cultura de plantação. Então, onde se planta cana-de-açúcar para exportar, para ganhar dinheiro, só se ganha dinheiro com ela. Mas, Rafael, você não pode ter uma subsistência? Veja bem, gente, subsistência é diferente, a plantação é pouca, a área de plantação é pequena. Eu estou falando de plantação em larga escala. Se a larga escala é o açúcar, só tem o açúcar. Perfeito? Até porque a depredação, a destruição do solo a partir da cana-de-açúcar é muito pesada, é muito violenta. Beleza? Então você tem grande propriedade 1, monocultura, característica 2. Aí você tem uma terceira característica que você vai chamar isso aqui de exportação. Você vai denominar isso aqui de exportação. O que é que eu queria que você lembrasse sobre exportação? Ou seja, o que se produzir aqui vai embora, não vai ficar no Brasil. Então, planta a cana-de-açúcar aqui. A cana-de-açúcar aqui vai sair na sua primeira fase, que é a fase do açúcar mascavo, que é aquele açúcar mais próximo do sabor da cana-de-açúcar, mais puro, né? Que hoje, no século XXI, é um açúcar extremamente caro, mas nessa época, século XVI, século XVII, é um açúcar que não tinha valor comercial. Então, esse açúcar, ele vai sair aqui do Brasil, ele vai ser produzido aqui, e obrigatoriamente ele vai para Portugal. Eu vou repetir, tá? Obrigatoriamente. Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de como seria essa exportação. Então, eu vou botar o Brasil aqui e colocar o nome mascavo. Então, açúcar mascavo é a fase de produção do Brasil, que o Brasil vai deixar o açúcar. Depois, esse açúcar, ele vai para Portugal. Repetindo, tá, pessoal? Lembre que esta relação Brasil-Portugal, ela é uma relação obrigatória, por conta de um tal de pacto colonial. Portugal pegava este açúcar que vinha do Brasil e vendia para a Holanda. A Holanda, ela refinava o açúcar, ela fazia o refino do açúcar e a Holanda fazia o comércio do açúcar. Então, quando um professor de história, seja eu ou qualquer ele que for, disser assim, o açúcar é um produto de exportação, ele está querendo dizer a você que ele é produzido aqui, ele vai embora para Portugal, mais uma vez, pacto colonial, e de Portugal ele vai embora para a Holanda. Portugal vendia para os holandeses porque Portugal não tinha a técnica de refino. Como Portugal não possuía a técnica de refino, né, a habilidade tecnológica para refinar, ele vendia para a Holanda. Mas veja, Portugal pode vender o açúcar para quem quiser. Portugal pode fazer o comércio de açúcar para quem ele desejar. Quem não pode é o Brasil. O Brasil é fechado com Portugal. Eu repito, pacto colonial. A última característica da produção de cana-de-açúcar, né, do sistema plantation, é o chamado trabalho escravo. Beleza? Então você tem o trabalho escravo nativo, ou seja, os caras tentaram escravizar os índios, os caras tentaram primeiro fazer a escravidão indígena, pegar índio para ser escravo, só que a escravidão indígena, ela deu errado em alguns pontos, em outros pontos você teve oposição. Então, por exemplo, quem foi que fez oposição à escravidão indígena? A Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vai fazer oposição à escravidão indígena. Ela vai fazer ela vai ser contrária à escravidão, porque na cabeça da igreja, este índio ele tem que ser catequizado. Então, esse é o fator. Aí você tem, por exemplo, outro fator
pelo qual o índio ele não vai ser escravizado, que é a adaptação. Entenda bem, a plantação de cana-de-açúcar é para larga escala, é para ganhar dinheiro, é para exportar. Ou seja, você tem que ter uma disciplina, uma carga de trabalho. Gente, o trabalho na cana-de-açúcar, ele durava diariamente entre 13 e 14 horas, eu repito, diárias. O índio, na sua vida normal, né, cotidiana, a carga horária de trabalho dele era algo próximo de 3 horas diárias. Porque a agricultura do índio é para a subsistência, eu planto para comer. Aí vem o português querendo pegar esse índio que tinha uma cultura de trabalho de 3 horas e botar nele 13. A igreja não quer, porque diz que ele vai ser catequizado. E esse índio não vai se adaptar, né? E o pior, ele além de não se adaptar, e resistir a isso, né? Alguns conseguiram resistir, eles ainda vão ganhar a fama de preguiçosos no passar da história, né? Se você for lembrar aí a história da população indígena, uma das características ditas popularmente sobre os índios é que eles são preguiçosos. Mas essa fama da preguiça vem desse período aí, onde eles não se adaptaram a estas largas, a estas jornadas intensas, imensas de trabalho, tá? Então, adaptação é um outro ponto, é uma outra situação. Aí você tem uma outra discussão, que foram as doenças, né? Você tem que lembrar, você tem que recordar que muito índio morreu na América, seja a América brasileira, seja a América portuguesa, seja a América espanhola, de doença, transmissão de doença. Quem mais matou índio no Brasil, na América foram os vírus. A transmissão viral matou muito índio. Então, chega uma hora em que a igreja não quer, o índio resiste, não se adapta, ele está adoecendo, está morrendo. Então, eu não vou mais trazer, eu não vou mais tentar escravizar o índio. Repare, o fato de não poder escravizar o índio, isso não quer dizer que ele não vai ser escravizado. Você tem que recordar disso, né? O fato da igreja, do governo português dizer que não podia, não quer dizer que o senhor de engenho está ali obedecendo. O que é que vai acontecer? Para o lugar do índio, vai começar a ser ofertado a mão de obra escrava africana. Então o índio ele vai sair de cena e para o lugar vai entrar o africano. Eu repito, o que é que acontece? Por exemplo, a igreja está dizendo que não quer. O governo português está dizendo que não quer que use o índio. Mas eu, senhor de engenho, vou insistir. Só que aí aparece um escravo africano. E eu fico sabendo, por exemplo, que a Igreja Católica, que é contra a escravidão indígena, não é contra a escravidão africana. Já é um ponto aí. Segundo, aquele índio que trabalhava 3 horas e não se adapta ao regime de trabalho da cana-de-açúcar de 14, o africano não, ele já se adapta mais. Então, quando você vai olhar, o africano, no olhar do senhor de engenho, ele tem uma adaptação mais fácil, a questão da carga horária de trabalho, tá? Você tem a questão da lucratividade, ou seja, os lucros obtidos com a escravidão africana era altíssimo por parte do governo português, que ganhava impostos, e por parte de quem também, obviamente, negociava, né? Aí você tem outra questão importantíssima, que é o desconhecimento territorial. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O que é que quer dizer desconhecimento territorial? O que acontece é o seguinte: muitos índios, quando eles eram capturados para serem escravizados, eles fugiam do ambiente de trabalho, eles fugiam da lavoura, porque eles conheciam o território, para eles era fácil fugir. O africano, quando ele chegar, não vai ser fácil para ele fugir, apesar das péssimas condições de trabalho ao qual ele vai ser obrigado, né? Porque ele não conhece o território. Daqui que ele conhece o território, vai passar muito tempo. Então, esse é um outro ponto importante, que é o tal do desconhecimento territorial.
Um outro ponto que eu já mencionei na minha fala aqui, mas que eu queria voltar nela, é a questão relacionada, é a discussão relacionada ao aval da Igreja Católica. Ou seja, aquela mesma igreja que batia, que reclamava da mão de obra escrava nativa, é a mesma igreja que vai fazer vista grossa, que vai fazer de conta que não existe a escravidão africana. Pelo contrário, muitos padres terão escravos, a própria igreja vai ter escravo no Brasil. Então, imagine a maior instituição religiosa avalizando a escravidão africana, negra. Ou seja, para o senhor de engenho, é excelente isso. Só em você não ter a igreja no ouvido do senhor de engenho reclamando, não pode escravizar o índio, não sei o quê, isso já é um ponto. Então, quando você junta todas as questões, todos os fatores, de fato, era melhor ter o escravo africano do que o índio, né? Eu vou sair aqui da frente só para que vocês possam printar aí a tela, certo? Porque a gente ainda não terminou a discussão sobre cana-de-açúcar, tranquilo? Vou voltar, beleza? Então, está definido. Isso é o sistema plantation. É assim que funciona. Qual é a dica que eu dou aqui para vocês? Prova, seja ela qual for, quando coloca no edital cana-de-açúcar, sociedade açucareira, ela geralmente vai cobrar de você 2 pontos importantes. Ela vai cobrar de você essa questão da exportação, como é que era o ciclo de exportação da cana-de-açúcar no Brasil, e ela vai cobrar de você a questão do trabalho escravo. Então eu repito, preste atenção, trabalho escravo não tem nada a ver com cor, com etnia. Trabalho escravo tem a ver com condição de trabalho. Os primeiros escravos da história eles eram brancos, tá? A escravidão mais famosa da história é a escravidão dos hebreus no Egito. Agora, a escravidão no Brasil, ela eminentemente foi preta, ela foi negra, ela foi africana. Mas, por favor, tira esse estereótipo racista das nossas mentes, que escravidão tem a ver com etnia. Não tem. Escravidão tem a ver com condição de trabalho. Então, tá estudando aí, se liga. Estuda cana-de-açúcar, sistema plantation. Vai atrás de questão sobre isso aqui, ó. A questão da exportação, como é que funcionava, e a questão do trabalho escravo. Vamos lá, vamos evoluir agora para uma outra discussão sobre cana-de-açúcar. Vamos lá, deixa eu apagar aqui para a gente poder te explicar. Então vamos lá, veja bem. Quando você vai para estudar a cana-de-açúcar, a economia açucareira, ela vai produzir um modelo de sociedade. Ela vai produzir um modelo de sociedade por conta da sua economia, né? Quais eram as características dessa sociedade que nasceu a partir da economia açucareira? Primeiro ponto importante disso, primeira discussão fundamental disso é a questão relacionada à escravidão. Então você tem aqui a escravidão como ponto principal. O segundo ponto, fora a escravidão, fora a questão relacionada à mão de obra escravocrata, você tem a questão da imobilidade social, certo? Vou repetir aqui, imobilidade social. Um outro ponto importante para a gente discutir sociedade açucareira é a chamada desigualdade social. Deixa eu sair daqui para a gente fazer essa discussão com mais propriedade. Bora lá. Primeiro ponto, escravidão, já está explicado ali. Segundo ponto, imobilidade social. O que seria imobilidade social? A sociedade açucareira, ela não permitia, ela não dava, a palavra correta não é permitir, a palavra correta ela não dava condições para que você tivesse mobilidade social.
Então, por exemplo, o que é mobilidade social? É quando você pertence a uma determinada classe, é quando você pertence a um determinado segmento e você sobe de classe social. Isso você chama de mobilidade social. Então vamos dar um exemplo clássico aqui. O Brasil hoje tem 5 classes sociais: A, B, C, D, E. Se você está na E e vai para D, subiu. Da D para C, para B, para A, subiu. Mas entenda que mobilidade social não é só subir, não, é cair também. Então você pega, por exemplo, um momento de crise desse que a gente está vivendo por conta de pandemia, muita gente que subiu caiu, né? Muita gente está caindo. Isso você chama de mobilidade social. Mas qual é a vantagem? Essa pessoa que caiu pode subir de novo. Como tem gente, por exemplo, que num momento de crise desse está aproveitando para subir. Enfim, isto é mobilidade social. E o que é imobilidade? É quando você está aqui e não sai. Então, por exemplo, o cara que é escravo, ele vai ser escravo, ele vai morrer escravo. Mas, Rafael, ele nunca vai ser livre, mas ele vai ser pobre. Então, entenda que o fato dele ficar livre, que ele vai ter alguma condição de ficar livre, sim, não quer dizer que a condição financeira, social dele vai melhorar, porque não vai. Ele vai continuar sendo pobre, porém livre. Então, você tem a imobilidade social, é um ponto, que eu já expliquei. O outro ponto que eu anotei aqui faz referência à chamada desigualdade social. A desigualdade social, que é a ideia exatamente de ricos e pobres, ou seja, você tem uma parcela pequena de senhores de engenho, ricos, donos dos meios de produção, donos da terra, né? Tudo gira em torno da economia, em torno deles, e você tem os escravos, pobres, que inclusive não são considerados seres humanos, são considerados propriedades, né? Veja você que a própria igreja avalizava a escravidão africana, né? Então, isso quer dizer desigualdade social. Um outro ponto sobre sociedade açucareira que eu queria anotar aqui para vocês é a questão relacionada à ruralização. A sociedade açucareira é uma sociedade eminentemente rural. Ela é uma sociedade que vai viver nas áreas rurais do Brasil. Então, essa é uma outra característica, tá? Só mais um ponto para a gente aqui partir para fechar sociedade açucareira. Aí o próximo vídeo vem sobre mineração. Eu não vou misturar as coisas não, tá? Deixar um vídeo só para o açúcar e daqui a pouco eu posto um vídeo sobre sociedade mineradora para você ficar bem esclarecido nessas duas situações. Bora lá. O outro ponto que eu queria discutir sobre sociedade açucareira, fora essa questão da ruralização, é o seguinte: o fato de você ter a maioria de trabalhadores escravos, isso não quer dizer que dentro dos engenhos você não tenha trabalhadores livres. Você tinha sim trabalhadores livres. Só que eles eram a minoria, eles eram uma pequena parcela da população, e aí com isso, automaticamente a base da mão de obra é a escravidão, né? Saia dessa lógica polarizadora. Se tem escravo, não tem trabalhador livre. Ora, tem trabalhador livre sim, só que ele é a maioria, ele não é a base da mão de obra. A base da mão de obra é a escravidão, beleza? Então, essa é a discussão sobre sociedade açucareira, sobre ciclo da cana-de-açúcar, que você tem que saber. Não adianta fugir dessa discussão sobre cana-de-açúcar, porque não tenha dúvida disso, que ela é fundamental para a sua prova. Só mais um ponto. Eu vou sair aqui para você poder copiar, printar aí essa parte. Outra questão importante sobre isso aqui, lembra da discussão sobre ruralização, ou seja, uma sociedade eminentemente rural. Lembra da imobilidade social. A possibilidade de ascensão social, ela não é dada. Ela aconteceu com algumas pessoas, pode ter acontecido, mas a sociedade açucareira ela não dava essas condições, ela não permitia que isso acontecesse. Beleza? Então não esquece, sociedade, ciclo da cana-de-açúcar
explicado. Daqui a pouco eu posto a sociedade mineradora, como eu já disse, para a gente não misturar esses dois ciclos. Beleza, galera? Então vai lá, bons estudos. Daqui a pouco chega aí a próxima aula. Tudo de bom? Até daqui a pouco.